Tá, Grazi? Então vamos lá. Hoje vai ser mais uma live de bate-papo, tá certo? Mais um bate-papo cheio de conteúdo, tá? Beijo, Reni. Vamos lá. Gente, primeira pergunta, tá? Tá aí, Grazi, tua pergunta. Uma mentoria é composta de quantos encontros? Como esses encontros são distribuídos? E a Priscila também perguntou sobre isso. Qual é a duração de uma mentoria, Carol? Então as perguntas estão bem interligadas e as respostas também, tá certo? Primeira coisa, depende da sua promessa para o público, daquilo que você vai levar como transformação para o seu público e da quantidade de conteúdo que você tem, tá? Então, você vai ter uma promessa, você vai ter uma transformação, uma promessa de mudança para o seu público e o conteúdo que vai fazer o seu público chegar de onde ele está para a realização dessa promessa. Então, depende da promessa. Se você promete uma coisa que leva um tempo muito grande, que leva um passo a passo muito extenso, muito cheio de pontos chaves, né, a serem percorridos, muitos passos, digamos assim, tende a ser uma mentoria mais extensa. Se você promete algo que pode ser realizado em menos tempo, vai ser mais curta, tá certo? Pela minha experiência, tá? O ideal é que você faça em 8 semanas com uma aula semanal. Vai dar desse jeito 2 meses de duração total, certo? A sua mentoria, mas isso não é uma regra. Por que, Carol, 8 semanas? A vantagem dessa forma é que possibilita você ter várias turmas acontecendo ao mesmo tempo, se você quiser, tá certo? Você vai, em uma semana, num espaço de uma semana, você tem um encontro com cada turma de mentoria. Então, Carol, posso ter 2 turmas de mentoria ao mesmo tempo acontecendo? Posso ter 3 turmas de mentoria ao mesmo tempo acontecendo? Pode. Quem vai definir isso é você olhando para a sua agenda, ok? Então, isso possibilita que você atenda mais pessoas ao mesmo tempo, no mesmo espaço de tempo. Então, por exemplo, se a sua sessão de mentoria vai durar 2 horas e você vai atender 40 pessoas nessa aula de mentoria, digamos que seja na segunda-feira, nada impede de você ter uma outra turma na terça, de você ter uma outra turma na quarta, trabalhando 2 horas para entregar, né? Entregando em 2 horas isso. E em 2 meses, quer dizer, a pessoa completa o ciclo com você, de estar ali com você, né, com a tua atenção, com o teu acompanhamento, e você já libera esse espaço na sua agenda de 2 meses para que venha uma nova turma. Então, o seu tempo e essas turmas vão se renovando dentro da sua agenda, ok? Vou te dar um exemplo aqui, na minha turma 1 e 2, né, a primeira turma de mentoria que eu fiz. Antes dela terminar, tinha muita gente que já estava perguntando quando seria a próxima, tá? E aí eu abri uma lista para essas pessoas que estavam interessadas numa próxima turma. E quando eu abri a venda da turma 2, já tinha gente interessada porque estava vendo na minha rede social os resultados da turma 1, a repercussão da turma 1. Então, o que aconteceu? Eu lancei a turma 2, a turma 1 eu entregava na segunda-feira à noite, e a turma 2 começou na metade da turma 1. Então, eu dava uma aula na segunda-feira para a turma 1, que estava do meio para o fim, e eu comecei a outra turma na terça à noite. Eu tinha uma turma na segunda à noite, uma turma na terça à noite. E ao mesmo tempo eu atendia mais de 70 mulheres, certo? Só nessas primeiras turmas inicialmente, tá? Então, nada impede de você começar a entregar a sua turma aqui, lançar a sua turma, fechar, começar a ministrar a sua turma aqui num mês, e na turma seguinte você já lançar a próxima, entendendo que você vai fazer com a segunda a mesma coisa que você está fazendo com a primeira, e vai ser mais fácil porque você já fez uma vez, já sabe o que pode melhorar, você pode fazer as melhorias para a turma 2, certo? E vai fluindo. Então, Carol, posso no terceiro mês já lançar a turma 3, porque o que vai acontecer? Com 2 meses a turma 1 termina,
certo? E você fica com aquele espaço da agenda na turma 1 livre. E foi assim que eu fiz a terceira turma. A terceira turma entrou na segunda-feira, que era o dia que eu ministrava para a turma 1. Então, vocês entendem como é possível você alcançar muito mais pessoas, lançar uma turma após a outra, né? E ter ali também um faturamento constante, melhorando o seu produto, recebendo os feedbacks, olhando o que funciona, o que não funciona e tendo uma melhoria contínua da sua entrega, o que faz com que seus alunos fiquem cada vez mais ligados em você e comprometidos com a transformação deles, tá? Então, quantas sessões, Carol, quantas aulas, né? Quantas semanas? Não existe uma regra específica, tá certo? Vai depender da sua promessa, do que você promete para o seu público, em quanto tempo o seu público leva, em média, para chegar nessa promessa, né? Nessa transformação, e como você vai distribuir o seu conteúdo nesse espaço de tempo, tá certo? E na mentoria, gente, nós vamos ajudar você não só a construir a sua autoridade em cima desse público, olhar para o seu público-alvo, construir uma promessa assertiva, tá certo? E também distribuir o seu conteúdo nessas aulas, ok? Nas aulas que você vai dar. Ó, a Grazi respondeu. Perfeito, Carol, entendi. Maravilha, ó, sua pergunta respondida, Grazi. Bom dia, Ana Paula. Vamos lá, para a próxima pergunta, tá certo? Sejam bem-vindos aí, vocês que estão chegando agora. Eu tô respondendo perguntas, né, das dúvidas sobre como ter uma mentoria, como você cria a sua mentoria e vai prosperar com isso, tá? Teve uma pessoa que perguntou quanto de conteúdo gravado e quanto de conteúdo ao vivo. Olha só, a quantidade de conteúdo gravado depende também da transformação que você vai levar para os seus alunos, certo? Também não é uma regra, tá? Depende do seu conteúdo, depende das pessoas que você vai atender e do que você vai entregar para elas, da transformação que você vai dar para elas. É como você vai distribuir isso em vídeos gravados e de uma maneira que ela cumpra, né, o que você propõe em cada vídeo. Todo o conteúdo, minha gente, precisa ser aplicado, tá certo? Não é só os seus alunos de mentoria assistirem ali um vídeo atrás do outro e pronto, não vai servir de nada. Cada vídeo tem que trazer uma aplicação para a vida da pessoa, ok? Então, em quanto tempo eles realizam o objetivo da promessa? Certo? Agora, encontro ao vivo, tá? Com você, o mínimo é 4 encontros com você, tá certo? O mínimo é 4 encontros com você. Outra coisa, mentoria não é curso, tá? Se você faz um monte de coisa gravada e entrega bem pouquinho, né, de acompanhamento seu, de encontro ao vivo com você, a percepção de valor é diferente. A mentoria, a pessoa quer você, ela quer o seu acompanhamento. Então, não é só entregar um conteúdo gravado, tá certo? Um conteúdo gravado é um infoproduto, é um produto bem menor. É um produto com uma entrega diferente de uma mentoria, tá certo? Vanessa Vidal, Carol, tem um ministério que sinto que é para mulheres, mas não sei as ferramentas. Pois é, Vanessa, vai para a Masterclass, mais tarde você vai ter uma direção, uma ideia da direção para você montar a sua mentoria e contribuir com a vida dessas mulheres de maneira mais clara, mais específica, tá certo? Já se inscreveu na Masterclass? Se não se inscreveu, é só ir no link da minha bio, tá, Vanessa? Vai te ajudar muito a ter clareza de como fazer a sua mentoria para esse grupo de mulheres, tá? Próxima pergunta aqui, Carol, por onde começar? Qual é o primeiro passo, né, da mentoria, de montar um programa de mentoria? Primeiro passo, gente, assim, é definir o seu posicionamento. Definir o seu nicho, o seu público, definir a sua promessa, o que você vai entregar, porque a gente não consegue estruturar uma mentoria, um conteúdo, sem saber para quem que eu estou falando. Isso vai desde uma palestra que você vai ministrar, certo? Eu me lembro que nas palestras
né? Quando eu estava ali rompendo meu medo de falar em público, começando a fazer minhas primeiras palestras, a formular minhas primeiras palestras, a primeira coisa que eu tinha que saber era para quem que eu vou falar. Se você me chamar hoje para dar uma palestra na sua empresa, sei lá, me contratar para uma palestra, a primeira coisa que eu vou lhe perguntar é quem é o público. O que essas pessoas querem ouvir de mim? Por quê? Porque senão a missão não vai ser cumprida. Eu estou indo lá passar uma mensagem, eu preciso saber qual é a mensagem que esse público quer de mim, tá certo? Então, o primeiro passo para estruturar a mentoria é você conhecer de fato para quem você vai falar, qual é a transformação que você leva e para quem você vai falar depende da transformação que você leva para a vida dessas pessoas, tá certo? Qual é a solução que você tem para a vida delas, que você já superou, que você já conhece o caminho para alcançar. E aí, com base nisso, a gente define nicho, público, seu posicionamento na rede social, ok? Então, o primeiro passo é esse, tá? Que bom, Vanessa, que você já se inscreveu, certo? Gente, antes que eu me esqueça, deixa eu dar um aviso aqui para vocês. Vocês que se inscreveram na Masterclass, vocês que preencheram a avaliação potencial de mentora, né? Avaliação não, análise de potencial de mentora e não receberam ainda a sua análise, a gente teve um overbooking, tá certo? Não conseguimos ainda dar conta de tantas análises preenchidas. Se você não recebeu a sua ainda, a minha equipe tá mandando hoje ao longo do dia. Se não der hoje, você vai receber ao longo dessa semana seu feedback. É um áudio, tá certo? Que a gente vai mandar para o seu WhatsApp com o feedback da sua análise de potencial de mentora, tá? Então, se você quer, né, o seu feedback logo, você que tá aqui na live, a gente vai priorizar. Você me manda um direct, tá certo? Dizendo, Carol, manda minha resposta, prioriza aí minha resposta minha análise de potencial de mentora. E eu vou, quando terminar a live, escrever os nomes e distribuir aqui com a minha equipe pra gente responder. Ó, a Grazi tá dizendo, eu já recebi a minha, foi incrível. Que show, Grazi, que bom, amiga. Maravilha. Oi, Isa, seja bem-vinda. Magda tá perguntando, aonde está? Magda, quando você se inscreveu na Masterclass, tinha lá, responda aqui sua análise de potencial de mentora. Era só você clicar em cima e responder um questionário, tá certo? Deixa eu ver aqui se você tem como responder sem precisar se inscrever de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que você precisaria se inscrever de novo. Faz o seguinte, Magda, se você já se inscreveu para a Masterclass, me manda um direct pedindo o link da análise e eu mando o link da análise para você preencher, tá certo? Para você não precisar se inscrever de novo na Masterclass. Combinado? Ok? Vanessa, prioriza a minha. Vanessa, me manda no direct, tá? Porque eu vou continuar aqui com a live. Quando terminar, eu vou pro direct pegar os nomes de vocês. Marinete Martins, não recebi. Ok, manda o direct aí, Marinete, que a gente vai priorizar quem tá aqui na live, tá certo? Ok, gente? Então vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Qual foi a pergunta? Cadê? Élida, como perguntar à minha audiência e identificar o que esperam de mim, né? Ontem tinha algumas alunas aqui, tinha algumas seguidoras também perguntando por que o meu conteúdo não engaja como eu espero? Por que eu não consigo fechar negócio com os conteúdos que eu entrego, levantar mais pessoas interessadas? E aí, quando isso acontece, provavelmente o seu público não está alinhado com o seu conteúdo, tá certo? Ou tem uma falta de foco e assertividade no seu conteúdo, ou o seu público está errado, ok? Então, se você quer saber o que a sua audiência quer de você, tá? O que ela espera de você, quais são as dores dela que ela pode contar com você para resolver, pergunta para ela, ok? E aí, respondendo a Élida aqui, de como perguntar à minha audiência e identificar o que ela espera de mim. Coloca uma caixinha de pergunta nos seus stories, pergunta nos seus grupos de WhatsApp. Agora, faz toda a diferença a maneira como você
fala, como você pede isso, tá certo? Então, pega o seu story, coloque lá uma mensagem. Oi, gente, eu tô fazendo uma pesquisa sobre o meu público para saber como entregar melhor o conteúdo para vocês. Me fala aqui, é muito importante para mim que você responda. Qual impressão minha imagem e meu conteúdo passam para você? Por exemplo, tá? Eu fiz isso, ok, gente? Eu fiz isso várias vezes já, para ir alinhando o que o meu público esperava de mim, certo? Qual é a imagem que o meu conteúdo passa para você? Qual é a impressão que a minha imagem e meu conteúdo passam para você? Essa é uma pergunta que você pode fazer aí para estudar o seu público, tá? E outra coisa bem básica qual é o conteúdo que você gostaria que eu falasse por aqui? E sempre com caixinhas de perguntas abertas. Por quê? Porque às vezes se você dá opção, você induz a pessoa ali dentro daquelas opções e pega, assim, e perde uma pérola que ela pode trazer se for uma pergunta aberta, ok? Então pergunte lá. Selma tá perguntando como encontrar a audiência certa para o meu conteúdo. Selma, querida, saudade de você. Olha aí, uma ex-aluna minha de mentoria. Um beijo para você, amiga. Como encontrar a audiência certa para o meu conteúdo? Pois é, Selma, essas perguntas nos stories ajudam você a ter clareza de quem é seu público, porque vai ser um excelente feedback. De repente, se eu tô querendo entregar uma mentoria para resgate de relacionamento e a pessoa tá querendo que eu fale de maternidade, né? Na pergunta qual tipo de conteúdo você gostaria que eu falasse por aqui, você vai ter ideia do que as pessoas esperam de você como conteúdo, certo? Com o seu conteúdo. Então, coloca essa caixinha de perguntas lá nos seus stories e espera. Se uma vez não for suficiente, porque poucas pessoas responderam, coloca de novo. Gente, me ajuda, tá? Um pedido, assim, você preparando sua audiência, dizendo, me ajuda, é muito importante para mim, me ajuda a produzir conteúdo de valor para você, qual conteúdo você gostaria que eu falasse por aqui? E aí isso vai te dar um feedback também de como as pessoas te veem, né? Sobre qual conteúdo elas associam você, a sua imagem, tá certo? Você é minha mentora top da galáxia, um beijo pra você. E eu só tenho aluna top da galáxia também, né, dona Selma? Olha aí, Ana Paula. Valeu, amiga. Já anotei aqui as sugestões. Pois é, pega a dica aí, Ana Paula, rainha. Minha rainha maravilhosa. Ok, gente? Pegaram aí as dicas das perguntas? Então, vamos lá. Mais uma pergunta aqui que me colocaram. Quero fazer as mulheres entenderem sobre as 3 áreas importantes. Corpo, mente e espírito. Show, amiga. Mas qual é a promessa, tá? Fazer as mulheres entenderem sobre as 3 áreas importantes, corpo, mente e espírito. Você tem que ter uma promessa aí, você tem que prometer alguma coisa para elas, uma transformação. Qual é a transformação? Que vai despertar o desejo dessas mulheres entenderem sobre corpo, mente e espírito, equilibrarem corpo, mente e espírito, tá certo? Tem que ter uma promessa, uma chamada, tá? E aí... entender corpo, mente e espírito é o que elas precisam, mas muitas vezes elas não sabem que precisam. Você tem que entregar o que elas querem, tá? Por isso que é importante você pesquisar a sua audiência para você entender como é que você encaixa esse conteúdo no que elas querem, tá certo? Então, primeiro você organiza isso, como é que eu vou entregar isso se a pessoa quer isso, tá bom? Tem que ter uma promessa e uma transformação, tá? Tenho algumas mulheres próximas com problemas na área sexual. Você acha que é um tema a ser abordado? Amiga, eu respondi essa pergunta na live de ontem, eu acho que você não tava. É super, assim, como é que se chama? Engajador o seu tema. Muitas pessoas você vai ajudar com esse tema, tá certo? E você até falou assim, não tem um problema para falar sobre isso. Será que dá certo? É óbvio que dá certo. Você tem ideia de quantos casais, quantas pessoas você pode ajudar com esse conhecimento? Ok? A questão é como você vai construir a autoridade, a sua autoridade, falando disso para as pessoas. E aí, não se preocupe, Vanessa, se um monte de gente parar de te seguir, tá? Se parou de te seguir é porque não era o seu público,
tá certo? E não faz sentido a pessoa estar na sua rede social se ela não quer ouvir isso de você, e nem para você ter pessoas que não agreguem ao seu trabalho na rede social. Rede social não é mais entretenimento, é negócios, e vão sair pessoas que não querem ouvir você falar sobre isso, mas vão chegar muitas pessoas que querem ouvir você falar sobre isso, que querem realmente esse conteúdo. E aí é onde está a chave, ok? Vão-se embora seus fãs, admiradores da pessoa, e vão chegar os seus clientes, certo? Vão chegar os seus clientes, tá? Linhares Indy, restaurar a harmonia familiar é uma promessa? É, mas como você vai restaurar? Tá vago ainda, ok? Restaurar a harmonia familiar. Restaurar o quê? Exatamente. Resgatar relacionamento entre mãe e filho, ou aí qual idade dos filhos? É para adolescente? É para criança? Certo? Então tem que ter mais especificidade ainda, tá? Aldir Carvalho, peraí. Gi Alves, oi Gi, um beijo pra você, que coisa boa, amiga. Feliz aqui em poder contribuir com você, viu? A live ainda está disponível? Não, amiga, não tá, mas eu vou postar depois no meu canal do YouTube, tá certo? Não perde a Masterclass de hoje, tá? Tatiana Guerreiro, caraca, eu não tenho ideia do que falar. Amiga, mas isso a gente ajuda logo no início da mentoria. Tatiana, das pessoas não saberem sobre o que falar. Meu Deus, eu tenho tantas transformações, tenho tanto conhecimento em tantas áreas que eu não sei se eu falo das minhas transformações em relacionamento, não sei se eu falo sobre mudanças profissionais, sobre mudanças de comportamento, inteligência emocional, sobre espiritual, e aí as pessoas ficam assim sem saber exatamente do que falar, tá certo? Mas uma dica que eu dou é: olha para a sua vida e para a área que você superou o maior desafio, tá? Qual foi o maior desafio que você superou na sua vida? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui do YouTube também, gente. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua vida, que você superou e que você tem o remédio para quem está enfrentando esse desafio hoje? Então comece por aí, comece por um conhecimento, por uma área em que você tem muita autoridade para falar, propriedade para falar. Por quê? Porque você já trilhou esse caminho, já sabe exatamente o que fazer e o que não fazer, tá certo? Magda, quero fazer algo para as mulheres transformarem sua cozinha em dinheiro. Show, Magda? Vai ser incrível, amiga. Vai ser incrível, tá? Cíntia, minha querida aluna aqui também, um beijo pra você. Falei em você ontem, Cíntia, na live, não sei se você tava, tá? A Cíntia, para quem tava na live anterior, é uma das pastoras que criou um grupo de mentoria. Foi lindo o trabalho que ela fez e continua fazendo, tá? Ex-aluna minha também, de mentorias anteriores. Penso em algo sobre produtividade e performance. Show, Tatiana, é uma possibilidade, tá? Agora, como você vai embalar produtividade e performance para o seu público querer isso de você, tá certo? Qual é a promessa em torno de produtividade e performance? O que as pessoas podem realizar na vida delas quando você oferecer produtividade e performance para elas, certo? Tem que ajustar a promessa, tá? Para elas poderem entender o que você vai entregar. Vanessa, dá um frio na barriga. Natural, Vanessa. Ó, eu costumo dizer que o frio na barriga, gente, só acaba quando a gente morre, tá certo? O frio na barriga só acaba quando a gente morre, tá? Ana Paula tinha perguntado: se não responderem minha caixinha de pergunta, posso perguntar no direct? Pode perguntar no direct também, tá bom, Ana Paula? Linhares Indy, eita, essa mentoria é pra mim, então vem comigo, amiga, não perde essa masterclass mais tarde, viu? Carol, tem coisa que realmente temos ajuda e podemos ajudar, outras coisas depende somente de nós mesmos. É isso aí, todas nós temos o que ensinar, tá certo? Todas nós temos o que ensinar. Gente, não tem essa pessoa que não tem o que ensinar, somos
somos humanos em evolução, né? Através dos tempos. Então, todo mundo já superou uma situação desafiadora na vida. Todo mundo tem um conhecimento para falar, para passar para pessoas e assim, aquilo que é muito fácil para você, que você já superou e que para você não tem nem tanta relevância, né? Você pode transformar isso numa maneira de entregar para as pessoas. Quantas pessoas pedem ajuda para você? Me ajuda aqui com isso, você que já viveu isso, você que tem experiência nisso, você que tem autoridade para falar disso. Então você talvez esteja ajudando gratuitamente, de coração, com todo amor, e não tá vendo aí uma oportunidade de criar algo que possa alcançar mais pessoas, certo? E ainda faturar com isso, ok? Só não sei as ferramentas, não sei por onde começar. Pois é pra você, Vanessa, essa masterclass hoje, tá bom? Não sei por onde começar. Ivone, um beijo, Ivone. Tereza, coisa boa vocês por aqui, tá? A masterclass vai ficar gravada, Selma, hoje à noite. Vai ser ao vivo, né? Online comigo. E eu não sei ainda se ela será disponibilizada, como será disponibilizada, mas eu devo avisar nas minhas redes sociais, tá certo? Ok? Vencer meus medos, restaurando autoestima e confiança. Show! Vencer seus medos. Entendi, Priscila. Vencer seus medos, restaurando autoestima e confiança. Perfeito, perfeito. Aí tem que só especificar um pouco mais como você vai vender isso, tá certo? Para sua audiência, tá? Isso, meu trabalho tem sido voluntário. Tá vendo, amiga? Eu não tô dizendo para você parar de fazer o voluntário, tá certo? A gente faz o voluntário para aquelas pessoas que não podem pagar, a gente ajuda de coração, porque tá no nosso DNA, tá certo? Tá no DNA do mentor, da mentora, ajudar as pessoas, vê-las crescer, celebrar as vitórias do outro, né? Transferir o conhecimento e a experiência para o outro e ficar feliz com isso, sabendo que a pessoa vai crescer e que você ajudou de alguma forma, certo? E então, por que não transformar isso num produto, ok? Para que você também cresça com isso e não fique só na doação, tá? Mari perguntando, vai ser no YouTube? Vai ser no YouTube, ok? Só que se você se inscreveu, Mari, você vai, e tá no grupo de WhatsApp, né? Nos grupos de WhatsApp, são vários grupos aqui, você vai receber todos os informativos sobre a Masterclass. Vocês vão ficar por dentro aí de toda a comunicação que a gente vai passar sobre a Masterclass, se vai ficar gravada, como você assiste, tá? Quero aprender e valorizar o dom que tenho em cooperar com o outro. É isso aí, amiga. Nossos dons foram colocados em nós como atributo para cumprir um propósito na Terra. Não é somente para a gente passar pela vida com eles, tá? Auxiliar as mulheres... a Luísa está perguntando. Carol, sua primeira turma, qual era a promessa? Auxiliar mulheres a equilibrarem família e o trabalho? Era conciliar seus papéis de mãe, esposa, dona de casa e profissional, tá? Era algo assim, eu não me lembro exatamente, mas era em torno disso sim, ok? Carol, devo montar uma apostila ou passar as ferramentas ao vivo com slides do conteúdo? Graziela, isso aí a gente vai orientar bem direitinho, tá certo? Mas para te dar uma noção, você pode montar uma apostila condizente com os slides que você vai apresentar, ou você pode... fazê-la sem apostila e disponibilizar seus slides para a pessoa, imprimir e colocar lá as observações dela, certo? Já fiz das duas maneiras, as duas foram muito boas, muito produtivas. Gi, Carol, não sei qual nicho focar, se em mulheres que querem casar depois dos 40 ou mulheres que não conseguiram ser mães. São duas dores que enfrentei, mas não sei qual focar. Uau, Gi, olha, você tem aí duas coisas maravilhosas para se trabalhar, tá? E aí, pergunta para a tua audiência o que é que ela quer, o que é que ela gostaria de ouvir entre esses dois temas. Pesquisa a tua audiência, ok, amiga? E começa pelo que elas
pediram a você. E outra coisa, nada impede você de mudar o nicho depois, tá certo? Nada impede você de mudar o nicho depois, tá? Existe uma estratégia de reposicionamento, mas você pode se reposicionar a qualquer momento, ok? Shirley, um beijo pra você, minha amiga. Olha aí, outra aluna minha aqui. Shirley participou comigo de 2 mentorias, mora lá em Londres. Essa mulher ficava até de madrugada assistindo aula, não perdia uma. Uma das alunas maravilhosas que ficavam até tarde, não perdiam nada e tiveram resultados maravilhosos. Priscila, qual a duração ideal em média de uma mentoria? Eita, Priscila, essa foi a primeira pergunta que eu respondi aqui. Essa duração depende, que eu respondi hoje. Essa duração depende da sua promessa, do que você vai prometer como transformação, né? Se o seu público chega nessa transformação, alcança esse objetivo que você promete em 8 semanas, em 6 semanas, em 10 semanas, não existe uma regra, tá? É como você vai adequar o seu conteúdo nessas semanas, com uma aula por semana, tá certo? Até que eles cheguem nessa transformação que você promete, tá? E aí, na mentoria, é claro, a gente vai estar acompanhando vocês que vierem para a mentoria, a gente vai estar acompanhando vocês para ir direcionando com relação a isso, tá certo? Tem aula sobre isso, como criar o seu conteúdo e adequar nas aulas, tá?